Bom, então vamos lá. Vamos trabalhar um assunto que eu sou apaixonado e que todo conservador ateu está vivendo. Eu tenho quase certeza que um paradoxo que poucos têm coragem de enfrentar. Então, se você já está faz um tempo aqui e você se identifica como conservador, e se você defende valores conservadores tradicionais, mas rejeita Deus, de verdade, você está construindo uma casa bem bonitinha na areia movediça. E não, isso não é somente um argumento religioso, tá? É contradição filosófica. E das boas, né? E, assim, na minha opinião, você precisaria resolver isso agora. Mesmo que você seja um deísta, mesmo que você seja alguém que está procurando alguma coisa, né? Uma força maior, alguma coisa assim. Bom, o Nietzsche, ele declarou que Deus está morto, tá lá, se falou Zaratustra e tarará. Bom, ali se entendeu com clareza que muitos conservadores hoje, ateus, podem ignorar que quando você remove o fundamento do transcendente, todos os valores se tornam meras preferências subjetivas, como tentou dizer lá Dostoiévski, quando ele disse que se Deus não existe, né, tudo se torna aí, subjetivo em vários sentidos, né, nos irmãos Karamazov, se eu não me engano. Bom, e aqui tá o dado que quase ninguém discute. Mais de 90%, 92% precisamente, das sociedades que abandonaram suas bases religiosas, elas perderam suas estruturas conservadoras em menos de 3 gerações. Isso é um dado, tá? E depois eu vou deixar aqui o link para você. O DNA dos valores conservadores carrega um código transcendente. Então, quando você arranca esse código espiritual, o organismo moral ele começa a se desintegrar de uma maneira silenciosa, mas implacável. É como você dirigir um carro roubado enquanto nega a existência do dono. Porque você está usando algo que, pela sua própria lógica, nem deveria existir. De onde vêm os seus valores conservadores? Por que família tradicional importa a proteção da vida, a preservação das instituições sociais? Se não tem um fundamento transcendente, o que impede essas estruturas de serem redefinidas amanhã? Se a gente é apenas poeira cósmica ou poeira das estrelas, como escreveu lá o nosso grande Marcelo Glazer, né? Que não é bem um cristão, né? Ele tem as suas perspectivas espirituais, mas não é bem assim. Embora admire o livro dele sobre Kepler é extraordinário, né? A harmonia do mundo, fica a dica aqui de leitura. Se a gente é só poeira cósmica, como Marcelo diz, e todos os outros ateus e deístas num universo sem propósito, por que a gente tem que preservar a tradição? É como dizia o William Craig. Se valores morais objetivos não existem, por que eu tenho que ser Madre Teresa de Calcutá e não Hitler? Por que eu tenho que ser bom em alguma medida, de forma a preservar o que é bom, preservar os valores de alguma maneira, preservar as tradições, se no final da história todos vamos voltar para a poeira cósmica? Então, você já sentiu dificuldade de defender esses valores conservadores no debate? Então, eu sou questionado, né? Segundo qual autoridade? Tem a falácia da autoridade, que é muito comum, que é uma falha bastante comum nos debates, sobre uma tentativa de resposta transcendental, onde você fica muito vulnerável, e é uma fraqueza fatal que ela está minando a capacidade de argumentar. Então, o que a gente está tentando dizer e presta a mostrar aqui? Né? Que você pode desafiar tudo que pensava sobre conservadorismo e religião, mas eu não estou pedindo que você se converta. Eu estou convidando você a conhecer um pouquinho da coerência lógica que está faltando nessa visão de mundo aí, se você é conservador e você não é teísta no mais puro grau, né? Um ex-ateu, por exemplo, como Lewis ou como o Craig especial, né? Hoje um dos maiores apologistas do mundo, talvez o maior em sentido da moralidade, não no quesito da filosofia analítica como Alvin Plantinga, né? Ele dizia assim: se não existe propósito, nem bem nem mal, só existe indiferença cega e impiedosa. Então, se esse é o seu universo, como que a gente justifica qualquer valor conservador? E o Roger Scruton, que é o maior filósofo conservador, né, do século XX para XXI, né, ele também, antes de morrer, ele falou: a ausência de Deus
ela deixa um vazio no centro do conservadorismo que não pode ser preenchido com tradição ou história humana. Ou seja, são palavras que, como um Scruton que não que ele morreu ateu, mas ele dizia que ele não estava no nível de chegar na moralidade cristã como se deveria, né? E é por isso que toda a questão de defesa da fé, da apologética, tudo isso importa. Não como uma imposição religiosa, mas como uma ponte intelectual. Então a apologética ela resolve essa contradição silenciosa que ela vem corroendo o discurso por dentro. Então, se você for parar para pensar nas falhas do conservador ateu, é considerar que toda a estrutura ela foi construída a partir de quais bases, quais parâmetros, a matriz é o que? Eu vou me basear no que exatamente para dizer que epistemicamente o bom é certo e o mal é errado? Por que essas coisas são assim e não o contrário? Por que existe algo em vez de nada? Já perguntava Leibniz. Então, qual que é a função qual que é o papel do ser humano no mundo? Se o primeiro motor não move nada e tudo é movido aleatoriamente para lugar algum, como se a gente fosse ancorar nas bases filosóficas aristotélicas. Então, não é teoria, é história. Se a gente for estudar estudos longitudinais mesmo, né, em dezenas de países, você vai ver a crise moral que a gente vive hoje, ela não é acidental. Ela é a consequência direta do que Nietzsche já previu. Quando Deus morre, tudo é permitido. Então, se você sente que esses argumentos conservadores, eles estão cada vez mais persuasivos na cultura atual, assim, não pare de assistir os vídeos que a gente está colocando aqui. Eu vou fazer mais uma série de outros contextos, trazer outros elementos, né? Trazer, se vocês quiserem e assim desejarem, argumentos filosóficos e racionais, epistemologicamente justificáveis dentro da coerência da lógica modal mesmo, né? Com silogismo, não que a lógica se resuma a somente silogismo, mas a gente vai, por não trabalhar aqui de uma maneira profundamente lógica, né, só lógica modal, mas eu quero trazer elementos mais sólidos, caso vocês queiram, deixa aí os seus comentários e a gente pode ir avançando com isso. E não perca os outros vídeos, se você, não sei nem o que você está falando de conservadorismo, tem outras coisas aqui falando sobre os pilares do conservadorismo e assiste lá para ver se faz sentido para você e se você é ou não um conservador, né? Assim você consegue identificar melhor, tá bem? Bom, eu espero que tenha sido útil para você e que possamos nos ver numa próxima oportunidade. Um grande abraço.